Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 751. Troca equivalente. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Um homem que faria o que fosse necessário para proteger sua família. Posso me relacionar com isso. Taza, que estava assistindo toda a reunião através de câmeras escondidas nas roupas do marido, falou. Como a mulher responsável pelo lado negro de governar sua nação, ela podia entender muito bem as ações de Victor, mas isso não significava que ela não estava surpresa com a maneira como Victor agia. Mesmo os antigos reis demônios não seriam tão arrogantes a ponto de ignorar toda a facção lobisomem. A razão para isso era: embora os lobisomens não fossem tão numerosos quanto os demônios, eles não eram fracos. Eles tiveram o apoio de Fenrir, afinal, um lobo lendário que, se confrontado, poderia levar uma raça inteira ao seu fim. Os vampiros nobres tinham Vlad, um progenitor com muitas conexões com seres importantes. E Samar tinha Fenrir, a besta de Ragnarok, que sempre foi o escudo que mantinha poderosos intrusos longe de Samar. Victor sabia disso, ele sabia sobre Fenrir, mas agia como se os lobisomens estivessem abaixo dele. Por quê? Ele não nos vê como oponentes. Taz estreitou os olhos. Ela não sabia como categorizar as ações de Victor. Foi arrogância? Ou foi calculado? Ela não sabia dizer. Uma coisa era certa: Victor não parecia um homem que agiria por impulso. Ele planejou cada movimento seu. Na pior das hipóteses, ele simplesmente não se importa e acha que não somos nem dignos de ser seus oponentes. Taza pensou. Pequeno lobo. Uma sombra apareceu atrás de Taza. Você descobriu algum dos olhos e orelhas de Alucard? Infelizmente, não consegui encontrar nenhum outro intruso. Taz estreitou os olhos. Era óbvio que Victor trouxe mais pessoas com ele. Ele deixou isso bem claro quando conversou com Maya. O que Taza queria fazer era encontrar esses intrusos e descobrir até onde eles haviam se infiltrado. Mesmo você não conseguia sentir nada. Sim. Quem quer que sejam os subordinados do rei demônio da tirania, eles são extremamente competentes. A sombra declarou. Não consigo encontrar sequer um traço da existência desses seres. É como se eles nem existissem. Taza sentiu uma dor de cabeça chegando e uma frustração crescendo dentro dela. Ela estava cansada de ouvir aquele relatório. A princípio, ela pensou que era incompetência de seus subordinados que não conseguiam encontrar os invasores e, por isso, pediu a ajuda dele, um homem a quem ela devia muito, alguém que sempre a apoiou em seus momentos mais difíceis, alguém que lhe ensinou tudo o que sabia. Um mestre espião, assassino e assassino, seu professor, Hassan Sabah. Um humano que treinou um deus nas artes da espionagem e do assassinato. Embora Taza não fosse mais um deus por direito próprio, ela ainda tinha acesso a seus conceitos. Portanto, ela ainda poderia ser considerada uma deusa. Ela simplesmente não fazia parte de um panteão, então ela era um deus caído. Entendo. Peço desculpas por tirá-lo de sua reclusão, mestre. Está tudo bem. Afinal, foi o que prometemos. Em troca de você me dar um lugar para passar minha longa vida em paz, eu ajudaria a defender sua nação. E neste caso específico, a sombra olhou para a tela, onde mostrava um ser aterrorizante. É um pedido muito razoável. Você não está preparado para lidar com alguém como ele. O cu. Por um momento, Taza não pôde acreditar no que acabara de ouvir. Mesmo sabendo que o rei demônio era um monstro assustador, ela ainda achava que a avaliação de seu mestre estava completamente errada. Você está com aquela cara de bobo de novo, lobinho. Sinto muito, mestre. É só. Não acredito que ele é alguém com quem não podemos lidar. Eles não podiam ser tão numerosos quanto os demônios, mas como todas as facções, eles tinham suas armas escondidas, sendo seu mestre uma dessas armas escondidas. Não fique preso ao que você vê. Procure sempre a verdade. Isso é o que eu te ensinei. E eu nunca esqueci essa lição. É por isso que estou tentando entender as ações do rei demônio. E é aí que você está se atrapalhando. Desde o início, aquele homem sempre foi verdadeiro.
Não há enganos em suas palavras. Taza regalou os olhos. Ele é confiante, carismático, autoritário e arrogante. No entanto, é uma arrogância que não cega, mas o ajuda a impedir que seres inteligentes como você descubram o que ele está pensando. Mas isso significa. Taza não conseguiu terminar suas palavras porque a conclusão que ela chegou sobre as ações de Victor foi algo que ela achou extremamente insultante. Desde o começo, ele nunca nos colocou em seus olhos. Ele tinha curiosidade sobre nossa cultura, mas era só isso. Desde o começo, ele nunca respeitou ninguém aqui. Talvez apenas Leônidas ou Maia, mas o resto de nós, não passamos de insetos na frente dele. Há algo pior do que o ódio, e isso é a indiferença. Taza cerrou os dentes, o rosto completamente distorcido de raiva, uma rara demonstração de emoção intensa que nem mesmo a família de Taza via com frequência. Pensar que eu seria completamente ignorado. E pensar que alguém do nível dele nem me consideraria digno. Taza era uma mulher extremamente orgulhosa de suas capacidades. Ela não suportava o fato de que o homem que tratava seu marido como alguém insignificante olhasse para ela da mesma forma. Às vezes a verdade está bem diante de você, mas você não pode vê-la porque está procurando por algo que não está lá. A voz do homem começou a enfraquecer. Tenha isso em mente ao lidar com o rei demônio, lobinho. Sim, mestre. Eu irei. Taza respondeu enquanto olhava para o rosto de Victor. Eu tenho um pedido para você, rei demônio. Preciso que você examine um paciente que achamos ter sido afetado por uma maldição demoníaca interessante. Os olhos de Victor brilharam com diversão visível, e um sorriso apareceu em seu rosto. Essa foi a sua maneira de dizer que Fenrir está atualmente debilitado, praticamente em um estado de quase morte, correto? Os olhos de Volk ficaram mais selvagens. Era o olhar de um homem que não permitiria nenhum insulto a seu amigo. Volk não poderia se importar menos com os clãs de Alfas, mas era um assunto completamente diferente com a besta de Ragnarok. Como você sabe disso, Alucard? É engraçado pensar que você acreditou que não. O olhar divertido de Victor só ficou mais claro. Era como se ele estivesse vendo algo hilário. E aquele olhar irritou completamente Volk. Você não deveria saber disso, Alucard. Essa é uma informação altamente confidencial. Os monarcas têm a obrigação de saber o que se passa nos países vizinhos. No meu caso, estou de olho em tudo e em todos. Tenho de estar informado para que um acontecimento como o que meu antecessor provocou não me surpreenda novamente. Victor aprendeu com seus erros, e a guerra repentina contra Diablo ensinou que ele deve sempre ficar de olho no que os seres sobrenaturais estavam fazendo. Afinal, ele sabia muito bem que sempre haveria seres como o Diablo que queriam se elevar acima de todos, seres muito arrogantes que pensavam em mandar em tudo. E graças ao meu estado atual, posso saber muitas coisas. Victor tirou a mão direita do queixo e colocou-as sobre a mesa, coisas que ninguém deveria saber. Ele tocou a mesa com a palma da mão e, no momento seguinte, a energia vermelha vazou de sua mão e foi para o centro da mesa. A energia se elevou como um pequeno pilar de luz, e logo 4 telas apareceram ao seu redor, exibindo a mesma imagem de um Direwolf deitado, parecendo fraco. O grupo de lobisomens assistiu incrédulo ao que estavam vendo. A própria Maia sendo uma delas. Porque aquele bastardo nunca disse que a condição de Fenrir era tão ruim. Maia podia entender a necessidade de sigilo, mas deixá-lo chegar a esse estado foi longe demais. Que visão triste. E pensar que a besta de Ragnarok estaria tão enfraquecida assim. Não o chame de besta. Volk rosnou. Victor estreitou os olhos para Volk. Controle seu tom, Volk Fenrir. Não me faça perder o mínimo de respeito que tenho por você como um monarca de outra nação. Desde que Victor chegou a este país, Volk agiu como um monarca decente. Ele era um bom rei consequentemente, Volk ganhou um pouco do respeito de Victor. Poucos poderiam ser bons reis e bons pais. Mas esse respeito poderia ser facilmente perdido. Como dizem, o respeito pode ser conquistado, mas uma vez perdido, é difícil recuperá-lo. No caso de Victor,
A dificuldade de reconquistar esse respeito foi ainda maior. Mesmo que seus instintos selvagens o alertassem sobre o perigo, Volk ignorou completamente e focou seu olhar em Victor. E quanto mais ele olhava, mais seus instintos gritavam para correr. Era a mesma sensação que ele tinha quando Fenrir estava com raiva de alguma coisa. Nem mesmo Volk conseguia parar Fenrir quando estava com raiva. A sensação avassaladora de encontrar uma existência superior que desafiava o bom senso, foi isso que ele sentiu deste homem. Ele está em um nível completamente diferente. O que Vlad estava pensando sobre deixar esse homem ficar mais forte? Sinto muito por minhas reações. Fenrir é da família. Nós realmente não gostamos de ouvi-lo ser chamado de besta. Volk julgou que ser mais honesto e humilde era a decisão certa ao lidar com Victor. E essa, de fato, era a resposta correta. Victor seguiu o dogma, olho por olho, dente por dente. Ou seja, trate-o com gentileza e ele retribuirá essa gentileza. Trate-o com hostilidade e essa hostilidade será retribuída 100 vezes. Esta era uma forma de socialização tão básica que todos os que tinham o poder na mão juntamente se esqueciam. Os lobisomens alfa ao redor, incluindo Taza, que estava assistindo tudo remotamente, olharam para esta conclusão com olhos chocados. Eles nunca pensaram que veriam o dia em que Volk se desculparia. Afinal, ele nunca fez isso, nem mesmo para Taza, que era sua esposa. Ver seu rei sendo tão submisso a Victor encheu os rostos dos lobisomens alfa na reunião com respeito. O medo que sentiam ainda estava presente, mas o respeito era mais evidente agora. Maya olhou intensamente e descontroladamente para Victor. Mesmo a contragosto, Maya tinha muito respeito por Volk, apesar de ele ter tomado algumas decisões que ela não aprovava no passado. Era fato que Volk era um grande rei que merecia o respeito que todos tinham por ele. Ver alguém que ela resolutamente respeitava fazendo um gesto como aquele apenas jogava gasolina nas chamas dos desejos que ela tinha por Victor. O desejo instintivo que ela estava sentindo praticamente triplicou agora. TSK, não é de se admirar que minha neta não aguentou. Ela gemeu internamente. Ela tentou pensar nos vários maridos que teve que poderiam ser usados para apagar esse desejo de seu corpo, mas nada funcionou. Ela apenas sentiu uma sensação de desapontamento por seus maridos não serem tão excepcionais quanto o homem à sua frente. Ela sabia que era horrível pensar assim, mas ela não tinha escolha aqui. Foi um pensamento instintivo. A natureza de Maya estava mais ligada ao seu lado selvagem do que ao seu lado racional. E quando seu lado selvagem gritava como uma louca com um vício do qual ela não conseguia se livrar, era difícil reprimir esses pensamentos e sentimentos. Sem falar que Maya não era uma pessoa que naturalmente continha seus desejos pessoais. Isso é compreensível. Victor fez um gesto com a mão direita, e logo as imagens desapareceram, e a energia voltou para sua mão. Logo em seguida, voltou à sua posição anterior com a cabeça apoiada na mão direita. Eu teria feito pior se alguém tivesse insultado alguém da minha família. Todos os presentes que viram esse lado de Victor já podiam imaginar que tipo de coisas ruins ele faria àqueles pobres indivíduos que insultavam sua família. Estou feliz que você não entendeu mal. Volk falou palavras que nem ele acreditava que estava dizendo. De volta aos negócios. É possível? Ele perguntou incerto, mas com esperança em seu coração. Claro, assim como você suspeita, a doença dele tem a ver com meu predecessor, que usou os traidores deste reino para seu próprio ganho. Você quer minha ajuda para curar Fenrir, certo? Volk, Leonidas, Maya e Antonia regalaram os olhos quando ouviram o que ele disse. Traidores? No Castelo Real? Quem seria tolo o suficiente para... Os pensamentos de Maya pararam de repente quando a imagem do primeiro príncipe apareceu em sua cabeça. Coincidentemente, Volk teve o mesmo pensamento, mas não se aprofundou nisso. Afinal, ele havia investigado o filho há alguns dias e não encontrou nada muito suspeito. Era apenas o de sempre, ele se reunindo com seus apoiadores para tentar se tornar o rei derrotando Volk. Esses planos de destronamento não eram proibidos. O próprio Volk encorajou seus filhos a fazer isso. Isso porque,
Se seus filhos fossem fortes e inteligentes o suficiente para remover Volk do trono, eles deveriam ser um rei competente. Era um pensamento simples, mas que sempre funcionou em Samar. O próprio Volk ganhou o trono depois de derrotar o Alpa anterior. A competição não foi evitada, mas incentivada. Desde que a competição não prejudicasse o seu próprio país, é claro. Traidores. Do que vocês estão falando? Não me lembro de ter nenhum traidor em meu castelo. Oh! Eu pensei que você sabia que seu filho mais velho estava se reunindo com uma organização chamada New Dawn, e estava planejando derrubar você e usar os lobisomens para o benefício dele e da organização. Victor falou com uma cara confusa como se fosse uma informação comum. Um silêncio caiu ao redor. Ao ouvir o que Victor disse, os olhos de Taza ficaram bastante cruéis agora. Vá buscar meu filho mais velho. Se ele resistir, quebre suas pernas e traga-o para mim. Sim. Eu sabia que ele estava tramando meu destronamento, mas esta organização é algo novo. New Dawn. O que é aquilo? Essas são acusações sérias, Rei Demônio. É do meu filho que estamos falando. É? O que você quer dizer com é? Só porque ele é seu filho, você acha que ele não vai tentar te matar? Ele ser seu filho não muda nada. Para lobisomens comuns, você é o alfa e todos o respeitam. Mas para os alpas, você é apenas um alvo a ser derrotado para alcançar a glória. Uma nação de guerreiros, é assim que a Wolf Society funciona, certo? Eles não podiam dizer nada em contrário. Afinal, ele estava certo. E eu não estou reivindicando nada. Estou apenas relatando fatos. Se você acredita em mim ou não, isso é problema seu, não meu. Vou investigar. Volk falou enquanto chamava vários subordinados. Ok, Victor falou com indiferença, e foi com essa discussão casual que Victor casualmente interrompeu os planos de New Dawn em Samar. Antes de partir, preciso saber todas as informações do cérebro daquele homem. Victor não iria embora sem informações. Volk já havia recebido a mensagem silenciosa de Taza. Sua esposa já havia se mudado. Terminado de dar ordens falsas a seus subordinados, ele olhou para Victor. Feito. Ótimo. Agora, vamos falar sobre o que você pode me dar em troca de eu ajudar Fenrir. Você deseja alguma coisa? Troca equivalente, um princípio da alquimia. E também o princípio de qualquer negócio. Eu te dou algo e você me dá algo em troca. Você quer que eu lhe dê algo para facilitar a recuperação de Fenrir? Um gesto tão grande precisa de uma recompensa igual, certo? O sorriso de Victor cresceu diabolicamente. Todos pensavam que agora ele realmente se parecia com o diabo, mesmo sendo um vampiro. O que você quer, Rei Demônio? Volk perguntou, preparado para oferecer qualquer coisa. Ele poderia dar qualquer coisa para curar Fenrir, mas não esperava o pedido ultrajante desse homem. Não é grande coisa. Eu só desejo Taza Fenrir. Teme Nublinotas, sério isso? Na moral, essa obra está cada dia mais ridícula. Chega a ser incrível. Como o autor conseguiu fazer um protagonista tão ridículo em uma obra tão boa? Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 752. Um acordo entre monarcas. Taza, Volk, Maia, os alfas presentes aqui, e até mesmo as próprias empregadas de Victor não souberam como reagir quando ouviram o que Victor queria. Ele me quer. Taza não acreditou. Ela não podia acreditar no que acabara de ouvir. O que ele quer dizer com ele me quer? A mente de Taza girou em busca de respostas. Ele me quer no sentido sexual? Ou algo de mim? Ela não acreditou por um segundo que Victor a queria da mesma forma que seu marido provavelmente estava pensando agora. Ele não parecia esse tipo de homem. Ela também não aceitaria esse tipo de pedido nem que fosse para ajudar Fenrir. Ela preferia correr um risco 1000 vezes mais perigoso, como falar com uma deusa primordial como Tiamat Gaia, do que se entregar a outro homem de quem ela não gostava. Taza Fenrir não era uma prostituta. Sua mente começou a divagar e ela começou a pensar na possibilidade de se relacionar com Victor dessa maneira. E percebeu que não sentia tanto nojo quanto pensava que sentiria. Deve ser porque ele é um companheiro perfeito.
Taza entendeu de onde vinha seu pensamento. Victor tinha tudo que uma mulher ligada ao mundo sobrenatural deseja de um homem: poder, boa aparência, atitude e, acima de tudo, segurança. Era com 100% de certeza que qualquer mulher em um relacionamento com o Rei Demônio estaria sempre protegida. Afinal, quem seria louco o suficiente para lutar contra o Rei Demônio? Ela contava nas mãos a quantidade de seres com poder e um exército capaz de realizar essa façanha. E pelo que ela sabia, Victor não tinha problemas com nenhuma daquelas pessoas. Alucard. Volk rosnou quando uma pressão assustadora foi liberada de seu corpo e se espalhou para todos ao redor. Todos podiam ver claramente que o rei estava muito perto de enlouquecer. Diga-me especificamente o que você quer antes que eu perca a cabeça. Victor olhou com olhos divertidos para Volk. Interessante. Ele é mais racional do que eu pensava. As palavras enganosas tinham vários objetivos em mente, o primeiro dos quais era testar a mentalidade de Volk. Uma mentalidade que não decepcionou. Mesmo se pego de surpresa, o rei dos lobisomens não perdeu completamente a calma. O segundo objetivo era testar o outro observador. Victor sabia muito bem que Taza estava observando esta reunião. Ele podia claramente ver ela olhando para eles com seus olhos. Consequentemente, por saber onde ela estava, Victor também podia sentir as emoções de Taza mesmo de longe. Uma mulher tão leal. E ao mesmo tempo tão prática. Volk teve sorte por ela tê-lo escolhido. Victor percebeu muito bem que quem escolheu estar nessa relação foi claramente Taza e que, com o tempo, os sentimentos começaram a crescer entre os dois. Victor, eu o encontrei. De repente, Victor ouviu a voz de Big. Oh! Onde ele está? Atrás do castelo. Em um subespaço diferente que só pode ser acessado através de um portal e está completamente escondido. Como esperávamos, a situação dele é como você previu. Entendo. Que bom. Victor falou, satisfeito. Você conseguiu alterar o portal? Sim, minha rainha me ajudou. Mas houve um pequeno problema. A árvore do mundo deste planeta sabe que estamos aqui agora, e ela não gostou que minha rainha mexesse em suas coisas. Os olhos de Victor brilharam ameaçadoramente, dando uma sensação tão fria que todos ao seu redor se encolheram. Roxana, estou bem, Victor. Nosso pai foi muito claro sobre os conflitos entre as árvores do mundo. Ela não me atacaria a menos que eu a atacasse especificamente. Ela simplesmente não gostou que eu mexesse em seus portais. O brilho nos olhos de Victor diminuiu visivelmente e as pessoas ao seu redor puderam respirar com mais facilidade. Claro, as pessoas ao redor não sabiam dos dilemas internos de Victor. Os únicos que poderiam saber disso eram as criadas, que conheciam Victor há mais tempo, e Roberta, que estava literalmente sentindo as emoções de Victor. Para os lobisomens, porém, parecia que Victor não gostou do tom de Volk novamente, e por isso ameaçou, aumentando a pressão. Tenha cuidado, não se meta em encrenca. Victor avisou, não se preocupe, vou voltar agora. Também não gosto da aparência das minhas irmãs, irmãs. Plural, sim, não apenas a árvore do mundo da positividade, mas a árvore do mundo da negatividade também me notou e eles estão me observando. Volte agora, sim. Roxane não discutiu e rapidamente voltou para Victor. Sou, garoto, proteja as garotas. Não há necessidade de dizer isso. Já estou a caminho. E pare de me chamar assim. Apenas me dê um nome logo. Esse é o trabalho de Roxane, não meu. Infelizmente, ela já tentou fazer isso, mas recusei todos os nomes que ela inventou. Minha rainha nasceu com muitos talentos, mas saber nomear não era um deles. Oi. O que há de errado com meu senso de nomenclatura? O problema começou quando você tentou me chamar de Snidcatlo. Qual é o problema com Snidcatlo? É um bom nome, apenas em seu mundo ilusório. Vê você, eu sou sua rainha, sabia? Você não deveria me tratar com respeito. Roxane parecia bastante chocada com seu tratamento. Vendo que a situação do lado de Roxane estava de volta ao normal, Victor voltou seu foco para a situação atual e respondeu à pergunta de Volk. Eu quero informações que Taza Fenrir tem em mãos. A pressão do olhar de Volk começou a diminuir.
Que tipo de informação? O tipo envolvendo a discípula de um humano bastante interessante e sua conexão com um certo Covenowitz. Taza regalou os olhos ao ouvir o que Victor disse. Ela se levantou da cadeira e olhou para Victor. Como ele sabe sobre as bruxas? Este era um segredo que apenas alguns poucos sabiam. E dentro desses poucos selecionados estavam apenas seus betas mais confiáveis. E quando Taza deu a uma pessoa o adjetivo confiável, isso significava que essa pessoa estava completamente à sua mercê. Ou seja, aqueles betas que sabiam dessa informação eram todos controlados por ela como marionetes sem emoção ou vontade. Nem mesmo o marido sabia desse segredo. O que explicava a estranha expressão no rosto de Volk. Ele podia entender de qual mano Victor interessante estava falando. Ele já havia conhecido o homem que atualmente usava o nome de Hassan Sabah. O atual Hassan Sabah não era original. O homem era o discípulo original de Hassan, que superou seu mestre e ganhou o título de Hassan Sabah, o discípulo que conseguiu a façanha de se tornar imortal e até a treinar um deus. Volk podia entender por que Victor queria encontrá-lo. Mas uma conexão com as bruxas. Esta foi a primeira vez que ele ouviu sobre esta informação. Apesar de não lidar diretamente com o lado sombrio de administrar um país, Volk ainda sabia o que Taza estava fazendo por meio de relatórios e conversas íntimas que os dois compartilharam. Eles eram, afinal, rei e rainha. Eles governaram todos os lobisomens juntos. Pelo menos deveria ter sido assim. Não deve haver mentiras em seu relacionamento. Parece que Taza não estava cumprindo parte de seu papel. Interessante. Parece que você não sabe. E está acontecendo bem debaixo do seu nariz. Victor falou divertido. Do que você está falando, Alucard? O que minha esposa está fazendo junto com as bruxas? Chamar esses seres de bruxas é um pouco impróprio. Afinal, eles não usam magia. Acho que as palavras sacerdotisas devotas são mais apropriadas. Afinal, as coisas que eles podem fazer só caberia nesse contexto. Victor falou distraidamente. Se havia uma coisa pela qual Victor tinha que agradecer a Diablo, era que ele era um bastardo muito paranoico. Ele tinha informações sobre tudo e todos, que havia acumulado ao longo do tempo. Informações que o atual Victor poderia acessar com um simples pensamento. Devido à sua união, a existência de Victor foi completamente estabilizada, o que permitiu que exercícios de treinamento mental fossem possíveis. Graças a esse exercício, ele conseguiu organizar melhor sua mente e filtrar informações inúteis e úteis. Foi um trabalho árduo. Ele teve que passar por centenas de milhares de memórias dentro de seu corpo, mas o processo foi acelerado graças à cooperação de Roshani. Novamente, do que você está falando, Alucard? Volk estreitou os olhos. Victor sorriu interiormente quando viu o olhar de interesse de Volk e declarou casualmente, Taza Fenrir tem um grupo de rei demônio. De repente, a porta se abriu e Taza, com o cabelo bagunçado, apareceu. Ela tinha claramente corrido todo o caminho até este local. O que não era necessário. Ela estava no mesmo castelo que eles. É um pouco rude falar sobre os segredos de outras pessoas tão abertamente. Eu acho que é rude me interromper, Taza Fenrir. Victor estreitou os olhos, mas por dentro estava cheio de sorrisos. Victor era proficiente em semear o caos e, recentemente, devido ao seu status de rei demônio, ele se tornou um mestre nisso. Pode-se dizer que ele era tão demoníaco quanto qualquer outro demônio. Até os próprios demônios tinham medo de Victor porque aquele homem poderia desencadear uma guerra civil em um reino estrangeiro apenas com suas palavras gentis. Uma façanha que só foi possível porque ele tinha muita gente poderosa que poderia usar a seu favor. Diablo, meu amigo, eu realmente deveria ter te valorizado mais, tio. Victor pensou melancolicamente como se tivesse perdido um amigo muito querido e próximo. Taza parou de andar no meio do passo e falou com uma voz mais suave. Peço desculpas por isso. Eu não quis lhe ofender. Volk olhou para esta situação como se tivesse acabado de receber um chapéu verde de presente. Ele não sabia qual situação era pior, imaginando sua esposa o traindo ou vendo sua esposa ser tão submissa a outra pessoa.
Uma façanha que ele nunca conseguiu realizar. Afinal, Taza nunca foi submissa a ele. Volk tentou por anos, mas nunca conseguiu dominar Taza completamente, e com apenas alguns encontros, Victor conseguiu fazer isso. Mesmo que nada tenha acontecido, Volk sentiu como se estivesse usando um chapéu verde agora. Vale ressaltar que ele não estava muito feliz com tudo o que estava presenciando. Ele oficialmente odiava Luca agora. Victor olhou confuso para Volk. Porque ele começou a odiá-lo de repente. Apesar de ler a linguagem corporal e ser um empata, Victor não era um telepata. Ele não tinha ideia de quais eram os pensamentos de Volk. Embora ele tenha uma ideia de por que Volk odiava agora. Bem, não é como se a opinião dele fosse mudar alguma coisa. Victor havia chegado a um estágio em que a opinião de alguém como Volk não o afetava mais. Afinal, por que ele deveria se importar com uma formiga? Esse desdém que ele sentia poderia ser visto como arrogância, mas isso estava completamente errado. Victor nunca esqueceria os ensinamentos de Scatashi, apesar de tratar os outros que considerava mais fracos do que ele com desdém, ainda os observava, nunca abaixando a guarda. Afinal, a história estava repleta de pessoas poderosas que perderam para os fracos porque foram descuidadas. Milímetros. Victor assentiu com uma expressão neutra e disse: "Você pode responder a minha proposta agora." Victor ignorou o Volk completamente. Afinal, não era o rei dos lobisomens que tinha algo que ele queria, mas essa mulher antes dele. Taza parou visivelmente e pareceu considerar o que deveria fazer. "Claro. Mas eu gostaria de saber como você conseguiu essa informação. Em troca de saber disso, eu vou te dar o que você quer." "Isso é possível." Sim, Victor sorriu de forma neutra e fria, e mesmo em sua forma de rei-demônio, quando ele não estava emitindo uma pressão tão assustadora, sua beleza foi aumentada por 100 vezes, fazendo até mesmo a expressão fria de Taza vacilar um pouco. "Droga, cara, por que você tem que ser tão bonito?" Ela virou a cabeça e caminhou em direção a uma cadeira, um gesto que parecia natural. Mas para Mai e Volk, ficou bem claro que ela fez isso para esconder sua turbulência interior. O que fez a expressão de Volk ficar ainda mais amarga. Mai apenas parecia divertida com toda essa situação. Afinal, como mulher, ela conseguia entender Taza completamente. Victor era realmente a ruína de todas as mulheres. Como esperado de um rei-demônio, eu acho. Ela pensou em diversão. Mas internamente ela estava muito curiosa sobre o segredo de Taza. O que ela está escondendo é tão importante que a fez vir aqui pessoalmente. Pensando bem, ela estava assistindo a tudo. Que pergunta boba. É claro, ela estava assistindo. Afinal, era de Taza que ela estava falando aqui, uma mulher que gostava de manter tudo sob seu controle. Claro, ela iria observar a reunião de alguma forma. Eu aprendi esta informação. Quando Victor começou a falar, Taza novamente o interrompeu dizendo: "Vamos conversar sobre isso em particular. E me desculpe por interrompê-lo novamente." Ela falou mais baixo no final. O sorriso de Victor cresceu um pouco internamente. Havia uma certa satisfação em fazer uma rainha poderosa agir tão submissamente assim. O lado sádico dele estava gostando muito disso. Se olhares pudessem perfurar corpos, o corpo de Victor seria completamente perfurado de todas as maneiras horríveis apenas pelo olhar de Volk. Volk se sentiu extremamente amargo agora. Ele nunca havia se sentido assim antes em sua vida. Mesmo que nada tivesse acontecido, porque ele estava se sentindo tão traído. Victor olhou para Volk e percebeu que o lobo estava pensando demais. Ele não tinha um fetiche por traição como muitas pessoas por aí. Agora, se a mulher desistisse e se separasse do marido antes de correr para ele, essa situação não era problema dele, então estava tudo bem. Como um homem de honra, Victor nunca tocaria uma mulher casada em um relacionamento feliz com o marido. Victor era muitas coisas, mas ele não era um bastardo que destruía o casamento de outras pessoas. Terminado com a tangente sem sentido que seus pensamentos haviam percorrido, Victor decidiu terminar o que tinha que fazer aqui. Ele abriu a boca e disse: "Kaguya."
Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 753. Um acordo entre monarcas. 2. Kaguya. A forma como Victor chamou o nome de Kaguya causou arrepios na espinha de todas as mulheres presentes aqui neste momento. Eu poderia me acostumar a ser chamado assim. Maya pensou distraidamente, mas rapidamente balançou a cabeça de um lado para o outro. Ela não cairia nessa tentação e desistiria de tudo que construiu por algo assim. Afinal, ela já era uma mulher feliz com bisnetos. Ugma gemeu em frustração. Às vezes ela odiava seu lado lobo. De pé ao lado dela, observando tudo isso, Taza podia entender completamente a reação de Maya. Graças às palavras enganosas de Victor no começo, seu cérebro inconscientemente foi em uma direção que ela não queria. Essa é a famosa situação em que quanto mais você tenta evitar pensar em alguma coisa, mais seu cérebro pensa nela. Taza pensou. Ignorando o dilema dos dois poderosos lobisomens e o olhar de Volk, Victor continuou. Sim, mestre. Pergaminho preto com a insígnia do dragão. Você se lembra? Kaguya pensou por alguns segundos. Ela lembrou de ter visto entre as coisas que Victor trouxe do inferno. Então ela respondeu, eu lembro. Trago para mim, por favor. Sim, mestre. Uma sombra apareceu em sua mão e logo uma caixa preta lacrada apareceu. Kaguya caminhou até Victor e o entregou. Aqui. Obrigado, Kaguya. Tão confiável. Victor sorriu. Kaguya apenas assentiu rigidamente de uma maneira ligeiramente robótica. Seu rosto estava um pouco vermelho agora. Ela não esperava um elogio, ela sempre foi fraca a ataques inesperados. As outras empregadas olharam para Kaguya com inveja, fazendo a empregada-chefe revirar os olhos. Essas mulheres não são muito tesudas. Por que você está olhando assim para mim? Vocês não são todas as suas esposas. Kaguya teve muitos resmungos internos, mas não expressou e voltou a ficar um pouco atrás do trono de Victor. Victor olhou para a caixa e abriu-a para revelar o conteúdo. Logo um pergaminho cercado por demonic miasma apareceu. Todos ao redor estreitaram os olhos ao sentir esse pesado miasma no pergaminho. Um pergaminho feito de pele demoníaca. Faz muito tempo que não vejo um assim. Maya pensou. Este é o correto. Victor assentiu. No momento seguinte, ele murmurou algo na língua demoníaca. Liberar. Ninguém conseguia entendê-lo, mas entendiam os efeitos de suas palavras. O pergaminho visivelmente começou a perder miasma e se tornou mais normal. Para onde foi aquele miasma? Claro, foi para o corpo de Victor. Runas. Ele as conhece também. Como se ele não fosse monstruoso o suficiente antes. Maya pensou. Runas, hein? Ele sabe disso também. Taza pensou. Os dois lobos logo perceberam que o homem diante deles era dezenas de vezes mais perigoso do que eles pensavam anteriormente. Qualquer ser com conhecimento de runas capaz de fazer algo tão casual quanto Victor acabara de fazer era um ser que exigia cautela quando encontrado. Victor embrulhou o pergaminho de volta e o colocou no recipiente preto com o símbolo do dragão. Então, com um aceno de mão, ele fez o recipiente flutuar em direção a Taza. Taza observou cuidadosamente a caixa chegar antes dela, mas mesmo que o item estivesse na frente dela, ela não ousou tocar na caixa. O que é aquilo? Minha parte do acordo. O texto inscrito naquele pergaminho detalha o tipo de maldição lançadas sobre Fenrir, bem como os meios para removê-la. Por que você está me dando isso? Credibilidade. Credibilidade. Taza repetiu como um papagaio. Correto. Esse pergaminho foi escrito diretamente por Lúcifer, editado por Diablo e depois refeito por mim porque considerei a abordagem deles não sutil o suficiente. Ele mencionou casualmente que editou algo feito diretamente por Lúcifer e Diablo. As pessoas ao redor pensaram simultaneamente. Maya, Volk e Taza se perguntavam aonde o talento de Victor o levaria. Se, em apenas alguns anos, ele se tornasse o monstro que era, eles se perguntavam o que ele seria no futuro. Ao ler o pergaminho, você entenderá o problema de Fenrir e o que deve fazer para ajudá-lo. Eu não preciso explicar isso para você enquanto espero que você confie em mim. Afinal,
Graças à minha recente exibição, sua confiança em mim é negativa. Por isso, considerei mais eficiente apresentar a você as evidências e a solução diretamente. Isso foi bastante racional. Todos pensaram ao mesmo tempo. Como eles poderiam dizer? Eles não esperavam uma atitude tão racional e madura de Victor. Afinal, a maneira como ele se exibia até agora era claramente como o rei demônio da tirania pelo qual ele era conhecido. Ele realmente é como um dragão. Um dragão que, se não for provocado, você vai conseguir se dar bem. Taza pensou ter visto uma nova faceta do homem conhecido como o rei demônio. Mas ela teve uma pequena dúvida: como vou ler o pergaminho? Não sei ler a linguagem dos demônios. Não se preocupe, eu traduzi o pergaminho para que você possa lê-lo. Victor sorriu maliciosamente. Obrigado. Taz e todos ao seu redor perceberam que Victor estava controlando a situação desde o início. Afinal, se não fosse por isso, por que ele teria se dado ao trabalho de traduzir um pergaminho tão antigo? Seria mais correto dizer que ele previu que essa situação aconteceria e elaborou vários planos de backup com base em como agiríamos quando ele chegasse a Samar, deduziu Maya. Ele era astuto como um demônio, se fosse como ela pensava. Sem problemas. Victor recostou-se contra o trono novamente, descansando a cabeça em seu punho. Ele estava agindo de forma bastante diferente. Ele já conseguiu tudo o que queria. E muito mais do que havia planejado anteriormente. Aviso justo: o pergaminho está encantado para que somente você possa lê-lo. Também o impede de espalhar essa informação. Assim que você ler o pergaminho uma vez, a informação será impressa em seu cérebro. Quando esse processo terminar, o próprio pergaminho retornará para mim. Afinal, é um item bastante importante. Mais uma vez, não deixe ninguém ler. Só você pode lê-lo. Acredite em mim quando digo que há algumas maldições bastante desagradáveis naquele pergaminho se você quebrar essa regra. Eu entendo. Não vou deixar ninguém mais ler. Ela sentiu com seriedade. Ela não testaria sua sorte com um artefato demoníaco. Vó. Victor assentiu, satisfeito. Ele não tinha nenhuma preocupação sobre Taza conseguir vazar a informação no pergaminho ou não. Afinal, ele realmente quis dizer isso quando disse que colocaria algumas maldições desagradáveis nele. Sem mencionar que este pergaminho era apenas uma cópia traduzida incompleta. Este pergaminho apenas detalhava que tipo de maldição afetava Fenrir, o que ela fazia e como quebrá-la. Não ensinou como conjurar a própria maldição como o pergaminho original. Victor de repente se levantou de seu trono, fazendo com que o trono desaparecesse e todos ao redor da sala ficassem mais atentos ao seu movimento repentino. Negócio fechado. Agora vou voltar para as minhas férias. Victor se virou, fazendo sua capa do miasma tremular, e caminhou em direção à saída com as empregadas seguindo atrás dele. Algumas criadas como Maria, Bruna e Roberta chegaram a acenar com as mãos como se estivessem se despedindo delas. Os lobisomens, aproveitando sua estada no inferno, estarão de volta dentro de uma semana. Espero não ter nenhum problema em Samar até lá. Essas palavras foram claramente um aviso que todos entenderam claramente. Victor não queria problemas, mas também não iria ignorar um problema se formando diante dele. Ele era, e sempre seria, extremamente protetor de sua família, e não se importava em abusar de seu poder se fosse para proteger sua família. Afinal, foi por isso que ele ganhou o poder em primeiro lugar. Assim que estiver pronto para cumprir sua parte no trato, você saberá onde me encontrar. Todos os lobisomens apenas assistiram com vários sentimentos em seus corações quando o rei demônio deixou sua presença. Apenas alguns minutos se passaram desde que Victor chegou, mas para eles, aqueles foram os minutos mais longos de suas vidas. Bem, eu realmente não quero enfrentá-lo assim de novo. Embora eu ainda queira lutar com ele. Maria falou de repente enquanto se levantava de seu assento. Leonidas e Antônia apenas olharam para Maia como se ela fosse louca. Quem iria querer lutar contra aquele monstro? Eles não perderiam de forma humilhante. De qualquer forma, estou indo para casa. Tem sido um longo dia. O dia apenas começou.
Leônidas apontou. Oh! Agora você sabe falar? Vocês dois permaneceram quietos durante toda a conversa. Maia fez uma observação. Eu valorizo minha vida, muito obrigado. Vou relatar ao meu povo. Não quero ter problemas com aquele monstro novamente. Leônidas falou como ele levantou de sua cadeira e caminhou para a saída. Mesmo. Antony nem perdeu tempo explicando nada. Ele simplesmente se levantou e foi embora. Olhando para os dois lobisomens alfa que praticamente correram do local com medo, Maia mais uma vez se maravilhou em como um homem, apenas com sua presença, fez os dois quase se mijarem de medo. Maia pensou por alguns segundos, mas então balançou a cabeça desinteressadamente e caminhou em direção à saída. Vou explicar o que aconteceu com o meu filho tolo. Vejo você de novo algum dia. Quando Volk e Taza estavam sozinhos, a atmosfera entre os dois era a mais estranha possível. Taza, o que você está escondendo de mim? Nada que irá prejudicá-lo ou fazer com que você perca a confiança em mim. Volk estreitou os olhos. Isso não é uma resposta. Você não confia em mim, Volk? Claro que eu faço. Por que você demorou tanto para responder? Porque mesmo que eu confie em você, eu sei que você não está completamente sob meu controle. E eu não gosto quando você esconde informações de mim. Taz estreitou os olhos. Evidentemente, ela não gostou dessa resposta. Ela pensou que, como uma mulher que sempre o apoiou, Volk simplesmente diria sim e confiaria nela. Parece que tudo o que fiz por esse país e por nós não foi o suficiente para ele, né? Ele ainda quer me controlar. Taza bufou internamente. Ela se sentia muito amarga agora. Taza se levantou da cadeira. Você nunca vai ter controle sobre mim, Volk. Afinal, você é muito fraco. Não terminamos. Volk rosnou. Sim, terminamos. Taza parou de andar e olhou para Volk. A menos que você queira brigar por isso agora. De preferência, não quero perder meu tempo com algo assim. Tenho que me concentrar em ajudar meu amigo, mas... Uma aura dourada com tons de verde começou a cobrir o corpo de Taza, fazendo com que seu cabelo preto esvoaçasse. Se necessário, eu vou entretê-lo. Volk não disse nada e olhou para sua esposa. Ele realmente não gostou daquela expressão em seu rosto. Ele realmente se condenou por não ser forte o suficiente para fazê-la submeter-se a ele. Volk havia derrotado Taza no passado, mas vencer era diferente de fazê-la submeter-se a ele. Para ela se submeter a ele, ele tinha que ser esmagadoramente mais forte do que ela. Algo que ele nunca foi capaz de fazer. Ela estava sempre apenas alguns passos atrás dele em força. Se ele vacilasse e parasse de treinar, Taz iria alcançá-lo antes que ele percebesse. Às vezes, seu relacionamento com ela era muito cansativo porque ele nunca tinha permissão para relaxar, embora seu lado competitivo gostasse disso. Conversamos depois. Até então, conte-me sobre o nosso filho. A pressão em torno de Taza desapareceu, e ela se virou e começou a andar. Estou esperando o relatório. Assim que eu tiver, vou entregá-lo a você como de costume. Muito bem. Volk assentiu enquanto olhava para sua esposa saindo da sala. Estarei esperando. Nuble notas. Fala clã sério, eu vou ficar muito chateado se Taza atrair Volk. Eu sei que Volk mal aparece, mas por algum motivo eu sei que vou ficar bastante chateado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.